A gente está aqui com o Luiz, professor do curso de produção multimídia e jogos digitais. E agora a gente vai conversar um pouco sobre inteligência. Então, Luiz, o que você acha a respeito da inteligência? Você acha que é uma coisa genética? Você já nasce com um dom específico, uma inteligência para alguma coisa? Ou você acha que isso vai da criação da pessoa, do indivíduo? Bom, eu não tenho uma resposta para isso, até porque se eu tivesse, ia ser bom, né? Resposta pronta, válida. Mas eu acho que isso é uma composição das duas coisas. Eu acho que existem fatores genéticos que influenciam, mas o pessoal até brinca muito, que assim, que se fosse pegar por aí, né, vários grandes pensadores, grandes cientistas e tal, o próprio Einstein, que não foi um bom aluno, e outros tantos assim, não se mostraram grande, né, não demonstraram uma grande inteligência em algum momento, né, e depois fizeram trabalhos soberbos, né, soberbos. E eu acho que tem muito das oportunidades. Quando você fala em criação, você está falando de uma cultura, você está imerso numa determinada cultura. Isso vai te fazer, por exemplo, ler muito. É muito difícil separar. Eu não tenho grande conhecimento sobre a área, mas eu acho muito difícil separar a inteligência de uma associação de conhecimento e cultura. Porque dependendo do talento específico que a pessoa tem, ela pode juntar isso para construir alguma coisa, ela pode realmente ter um talento para juntar e construir alguma coisa específica e que ela poderia não ter oportunidade se na vida dela não tivesse acesso a determinado tipo de informação. Acho que a genética tem importância, acho que as possibilidades de formação são mais significativas do que a genética. Mas eu estou falando de uma coisa bem empírica, é uma impressão que eu tenho. E quando a gente fala nesse tema, inteligência, o que você acha que é em si a inteligência? Você acha que tem vários tipos de inteligência? Inteligência tem diferenças? Ou que a inteligência pode ser medida de uma forma só no indivíduo? Não, a primeira dificuldade para mim é definir inteligência. Não é uma questão da minha área, então eu nunca fui buscar isso muito a fundo, mas eu acho que, eu diria, no meu conceito de inteligência, você tem inteligências diferentes, não necessariamente indo naquela linha, porque tem algumas coisas, eu não sei quão técnico é isso, que eu vou falar de inteligência emocional, de inteligência, né, vários tipos de inteligência, mas a gente tem características específicas. Entenda, a comparação que eu vou fazer não é de inteligência, mas tem gente que tem talento para desenhar, para cantar, para ouvir, para identificar determinado tipo de coisa. Tem gente que tem uma memória fotográfica, coisas que a gente consegue, que são impensáveis para a gente olhar uma página, né, ficar olhando para uma página 10 segundos, virar e falar todo o texto que está naquela página. Obviamente isso não é inteligência, isso é é um tipo de característica, né? Eu acho que sim, a gente tem tipos de inteligência claramente diferenciadas para pessoas que têm talentos para determinadas coisas, são boas numa coisa e não são em outra, né? Por exemplo, você tem gente que, eu não estou dizendo que isso seja uma definição de inteligência, mas você tem gente que tem uma aptidão maior para matemática, ou seja, ciências físicas, biológicas, para ciências humanas, enfim, para arte. A arte é uma coisa muito clara, né? As pessoas têm talentos diferenciados para isso. E eu acho que isso tudo está associado a processos internos, processos cognitivos e tal, mas tem muito que ver com essas diversas possibilidades de inteligência, diversos tipos de inteligência que eu creio existir e serem diferenciados. Eu vejo muitos falarem algumas coisas, já li um pouco a respeito disso, mas essa história de inteligência emocional e outras variações aí, não entendo muito, mas acho que no fundo tem variações sim, cada pessoa é uma pessoa. Volta um pouco na pergunta anterior, quer dizer, você tem potenciais de inteligência maiores numa área do que na outra, e em função disso, se você é exposto
a um determinado conteúdo, a um determinado conhecimento, você tem uma formação naquela área, você pode se desenvolver mais ou menos. Então, de repente, uma pessoa que era assim, que era uma negação em um determinado contexto, ela descobre um universo diferente e ela realmente vira uma sumidade naquele negócio. A pessoa deslancha naquilo e passa a ser reconhecida como uma pessoa fera naquele assunto, né? E eu acho que sim, são coisas diferentes. A gente tem características de reconhecimento que eu falo que eu vejo em mim, por exemplo. Eu sou bom fisionomista, eu percebo rostos, eu gravo esse tipo de informação, mas é foco. Eu olho o rosto das pessoas, eu reconheço as pessoas pelo rosto, não me pergunta que roupa a pessoa está usando, porque eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho uma característica que eu trabalhei muito tempo com o pessoal de arte, mas especificamente com chargistas e caricaturistas. O olhar é completamente diferente. Então, as pessoas estão olhando, buscando um determinado tipo de informação. Então, coisas que nem me passam pela cabeça, mas é o jeito da pessoa andar, são coisas assim. Não é o vestir, é o jeito da pessoa, que não é o reconhecimento da face, o reconhecimento, né? Reconhecer a pessoa, é reconhecer as características da pessoa que podem ser aproveitadas para fazer uma caricatura, uma coisa assim. Eu reconheço vozes, de forma que pouca gente que eu conheço reconhece. Então, ninguém não, né? É difícil fazer uma pegadinha comigo no telefone, né? E falar que é uma pessoa sendo outra, porque na hora que a pessoa falou alô, eu já sei quem é. Então, é difícil por aí. Muitas vezes eu vejo gente cantando, tem um grupo cantando, um grupo vocal, 4 pessoas cantando. Eu escuto, nunca ouvi a música, não sei do que se trata, eu falei, fulano está cantando aí no meio, eu consigo reconhecer isso. Obviamente, se eu conheço a voz de fulano, né? São características de pessoas. Então, do mesmo jeito, eu acho que inteligência também, e eu não tenho nenhuma definição de inteligência, nada claro, acho que tem isso também. Você tem variações, sim. E a última pergunta é sobre inteligência artificial. O que você acha do futuro da inteligência artificial? Você acha que as máquinas vão ter inteligência, superar a inteligência do homem, chegar no nível da inteligência do homem? E se elas já têm inteligência, qual que é a sua opinião a respeito da inteligência na máquina? Deixa eu mudar um pouquinho o viés. Eu acho que a nossa inteligência já é uma inteligência de máquina, de uma certa forma. Tá? Quer ver uma coisa que você não pode... pensa em animais que têm instinto. Nós temos instinto, né? De onde vem isso? Isso é puramente genético, no meu entendimento. Essa informação está antes da gente nascer. Quando você nasce, você está procurando leite, né? Você vai procurar ser amamentado, enfim. Essa informação é instintiva. Tem uma série de coisas. O nosso comportamento quando um animal, um bicho, né? Um inseto anda sobre nós, a nossa percepção, tudo nosso foi feito para perceber, são mecanismos de defesa e tudo mais. Então, muito do que eu acho que acontece na cabeça da gente e o nosso pensamento está tudo muito imbricado. Então, eu acho que nós temos muito de uma construção dessa nossa inteligência, né? A nossa inteligência, de uma certa forma, ela é artificial, ela é modelada, ela é genética. E eu acho que assim, é uma questão de tempo a gente conseguir construir grandes inteligências em máquinas. Agora, daí a falar o que vai acontecer, que pode ser maior ou menor, ou que, né, as máquinas vão se revoltar, então nós vamos ter essa história. Tem muita especulação nisso. Eu não, acho que não é por esse caminho que eu penso, não. Eu acho que na medida que a gente está criando essas inteligências, espera-se, né, que a gente seja capaz de criar alguma coisa que ponha um limite para que a gente não seja, né... O problema não é ser suplantado. Nós já fomos suplantados há muito tempo. O que os computadores fazem hoje, nós não chegamos nem perto para determinadas ações. Então, eu não tenho a possibilidade de fazer cálculos na velocidade como o computador faz. Tá? Agora, eu tomo decisões
subjetivas de uma forma que o computador não toma, mas decisões objetivas ele faz isso muito melhor do que nós. Por quê? Primeiro porque tem alguém que colocou, alguém ensinou ele, né, a fazer isso. Ensinar no sentido de colocar referências. Eu não tenho... nesse momento a gente não ensina, nós já estamos começando a ensinar os computadores a trabalhar em outra lógica, né? Ensinar realmente. Ele vai acumulando conhecimento e usa isso estatisticamente para tomar decisões. Isso é uma coisa que já está em vias de acontecer. E, inevitavelmente, nós vamos ter computadores com uma capacidade absurda. Mas eu acho que não é uma coisa para se pensar assim, com a causa que... né? O fim dos tempos vai ser assim, nós vamos ser suplantados, seríamos suplantados em algumas coisas, em outras não, e podemos controlar isso. Não sei se responde a pergunta. Então, o computador tem a inteligência específica para... Exato, mas e você acha que o computador conseguiria ter subjetividade? Bom, se eu acredito que a nossa inteligência, ela está calcada em alguma coisa que vem do genético, tudo bem, tudo isso é um acúmulo de informação. Nós somos seres que pensamos estatisticamente, as nossas decisões, elas são baseadas em informações que a gente acumulou ao longo do tempo. Tudo bem, fala assim, tudo bem, a gente fala de sentimento. Sentimento é um negócio completamente indecifrável para mim, porque eu acho que as pessoas correm muito disso, porque no dia que, se acontecer isso, se todo mundo descobrir que sentimento não é nada mais do que um processamento de uma coisa, né? Você fazer alguns links com algumas coisas, juntar isso tudo, então você consegue traduzir aquilo com um sentimento, então a vida perde a graça, talvez. Então as pessoas correm um pouco disso, mas eu acho que existe essa possibilidade. Então, realmente eu não vejo muita saída. Eu acho que assim, nós vamos ter máquinas pensando muito rápido, o conceito de pensar aí é um pouco subjetivo, né? Mas outro dia alguém estava falando comigo que dentro de poucos anos, que daqui, se não me engano, alguém passou uma estatística, uma previsão de que em 2029 nós vamos ter computadores assim, na prateleira com a capacidade de processamento do cérebro humano. Porque em 2045 nós vamos ter computadores com a capacidade de não sei quantas vezes maior do que do cérebro humano. Difícil falar o que é essa capacidade, né? Hoje eu já tenho, como eu falei, eu tenho um computador com capacidade muito acima da minha para determinado tipo de coisa e muito aquém da minha para outras. Então, só o tempo dirá, mas assim, eu não tenho dúvida de que muita coisa vai acontecer nessa direção. Obrigada pela participação.